Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à cerimônia de abertura da 19ª edição do Seminário de Diamantina. Convidamos para compor a mesa o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Hugo da Gama Cerqueira. O vice-prefeito de Diamantina, Alexandre Magno Leite Dias, representando o prefeito de Diamantina. O diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Carlos Fernando Ferreira Lobo. O diretor do Instituto Casa da Glória, Bernardo Machado Gontijo. O diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, Frederico Gonzaga Jaime Júnior. A diretora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Diamantina, professora Simone Murta Cardoso. Coordenador do seminário e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, João Antônio de Paula. A vice-presidenta do Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais, Corecon, Valquíria Aparecida Assis. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Hugo da Gama Cerqueira, para a abertura deste evento e suas considerações. Bom dia a todos, a todas. Eu, antes de proferir algumas palavras, queria passar a palavra ao professor Frederico Gonzaga, diretor do CEDEPLAR, para que ele saúde os presentes. Sobe esse interruptor. Já subi. Bom dia. Em primeiro lugar, saudar a todos e a todas os presentes neste seminário que é uma grande efeméride para nós. São 40 anos do Seminário Diamantina, o 19º seminário, e um período em que nós estamos conseguindo fazer, pela primeira vez depois da pandemia, um evento presencial. Estamos muito felizes de estar aqui e eu devolvo a palavra ao nosso diretor, professor Hugo Eduardo, para cumprir o ritual do nosso seminário, no qual ele vai proferir algumas palavras. Muito obrigado a todos e a todos.
Obrigado, Fred. Há 40 anos, há exatos 40 anos, um grupo de professores e pesquisadores do CEDEPLAR tomou uma decisão que teria muitas consequências. A decisão de organizar um seminário para discutir a economia mineira. Seminário que acabou se realizando com esse objetivo entre os dias 15 e 17 de setembro daquele ano de 1982. Naquela época, é bom lembrar, o CEDEPLAR iria completar seus primeiros 15 anos de vida, estava debutando, e consistia essencialmente de um grupo de professores e pesquisadores às voltas com um curso de mestrado em economia. Os que estiveram aqui naquele primeiro seminário eram em número muito menor, portanto, que os que hoje se reunirão nesse evento. E é difícil dizer se, naquela época, as pessoas tinham ideia da importância que aquele seminário tomaria, dos desdobramentos que se seguiriam àquele primeiro evento. Há uma pista a respeito disso. E talvez isso tenha se tornado mais claro ao longo dos 3 dias do seminário de 1982, do primeiro seminário, quando os presentes constataram o sucesso absoluto daquele evento. Como prova disso, permitam que eu recorde o que disse o saudoso professor Francisco Iglesias ao final da última sessão do primeiro seminário. Uma inesquecível mesa redonda que contou com a participação, a presença de Antônio Cândido, Fernando Brant, Afonso Romano de Santana, Otávio Dulce, Vera Alice Cardoso. Naquela ocasião, encerrando a última sessão, Iglesias disse o seguinte, vou citar: com essa reunião, eu não tenho dúvida nenhuma, o CEDEPLAR está definitivamente consolidado. Isso marca uma virada, numa época em que se fala tanto de é hora da virada. O CEDEPLAR realmente deu a sua virada. Ele já se afirma hoje como uma instituição séria e considerável no panorama acadêmico brasileiro. É uma das grandes instituições brasileiras de pós-graduação, o que é uma honra para Minas e uma honra para a Universidade de Minas Gerais. 2 decisões tomadas naquela época seriam decisivas para moldar o que viriam a ser as edições seguintes deste seminário. A primeira decisão, a decisão de fazer de um seminário sobre economia mineira algo que não quer e nem deve se restringir apenas a ser uma reunião para discutir economia mineira. Tanto assim que já no primeiro evento, a programação se abriu para a discussão de temas de história, de política, de cultura. E nos eventos seguintes, a temática se ampliou ainda mais. O seminário tomou vulto e o local, Minas Gerais, tornou-se apenas pretexto para discutir temas de recorte teórico, nacional e internacional, culminando na mudança do nome do evento para Seminário de Diamantina, como é hoje. A segunda decisão sábia daqueles que organizaram o primeiro seminário foi justamente a de realizá-lo aqui, na cidade de Diamantina. Terra luminosa de uma gente extremamente aberta e acolhedora, que deu ao Brasil artistas, escritores, compositores e estadistas. Terra de uma história rica e movimentada, encharcada de passado e de uma paisagem deslumbrante. Portanto, lugar ideal para realizar aquele seminário. Decisão que se manteve pelos eventos seguintes. É uma honra e uma satisfação para mim poder participar dessa 19ª edição do seminário, que comemora os seus primeiros 40 anos. É também uma oportunidade de agradecer aos que tornam esse evento possível. Queria, em primeiro lugar, na figura do vice-prefeito Alexandre Magno, expressar o nosso agradecimento ao povo de Diamantina, que sempre nos recebe com extrema hospitalidade e simpatia. Estendo esse agradecimento aos colegas do IGC, do Instituto de Geociências, na figura do seu diretor, professor Carlos Lobo, e do diretor do Instituto Casa da Glória, professor Bernardo Gontijo, por nos acolherem generosamente nesse espaço. E nesse ano, temos a satisfação de contar ainda com o apoio da UENG, a quem agradeço na pessoa da professora Simone Nascimento. Na pessoa de Maristela Dória. Volta aqui, Maristela.
Na pessoa de Maristela Dória, secretária do CEDEPLAR, nosso agradecimento à equipe de servidores da UFMG, que organiza a logística e estrutura tão complexas desse seminário. São pessoas cujo trabalho, simpatia, eficiência são a garantia de sucesso de cada seminário que aqui realizamos. Permitam também agradecer a direção do CEDEPLAR, na pessoa do seu diretor, professor Frederico Jaime Júnior, e do seu vice-diretor, professor Gustavo Brito. Agradeço a ambos por encararem o desafio de promover esse evento. Que desafio! Desdobrando-se para obter o financiamento e viabilizar a sua realização num contexto tão difícil como este que nós vivemos. Muito obrigado a ambos. Correndo agora o risco de desagradá-lo, mas ele vai me desculpar, porque ele preza pela descrição, não gosta de ser focalizado. Eu quero também agradecer ao meu colega e amigo, professor João Antônio de Paula, João Antônio, que tem sido, ao longo das muitas edições desse seminário, o seu principal organizador, aquele que cuidou e cuida de preservar o espírito desse evento e de promover o seu crescimento, a sua afirmação, insistindo para que nós fizéssemos a cada edição sempre mais e sempre melhor. Muito obrigado, João, por tudo. Aproveito finalmente a ocasião para lembrar daqueles que estiveram aqui ao longo das diferentes edições do seminário, em especial daqueles que já partiram. Pela primeira vez nesses 40 anos, não está conosco aquele que era o diretor do CEDEPLAR lá em 1982, quando se realizou o primeiro seminário, o professor José Alberto Magno de Carvalho. E lembrando de José Alberto, quero lembrar também dos colegas, dos muitos colegas, que já não podem compartilhar conosco dessa sessão, mas que certamente continuam presentes em nossa memória, em nossas melhores lembranças e, sobretudo, esperanças. Em 2019, no último evento, anterior a este, realizar esse seminário foi um gesto de resistência e de afirmação do nosso trabalho de educadores e pesquisadores contra os inúmeros ataques que nos dirigiam. Ataques ao conhecimento, à ciência, à cultura. Realizar esse seminário em 2022 é um modo de reafirmar a nossa resistência contra tudo e todos que se colocam como adversários da universidade pública, do ensino, da pesquisa. É também uma forma de mostrar o nosso compromisso com o futuro, com a reconstrução dos laços fundamentais sobre os quais deve se erguer a nossa sociabilidade. Realizar esse seminário em 2022 é testemunho do nosso compromisso de entender a natureza da nossa identidade como sociedade e, sobretudo, do nosso compromisso com os valores fundamentais da liberdade e da solidariedade, como base nos quais, passados 200 anos da nossa independência como nação, esperamos poder promover a efetiva elevação de cada um dos brasileiros à condição de cidadão e favorecer a sua plena emancipação. Com essas palavras, eu queria, antes de concluir, agradecer a presença de todos aqueles que acolheram o convite para estar presentes a esse seminário. Professores, alunos, profissionais da UFMG e de outras inúmeras instituições. Tomo a liberdade de destacar aqui a presença entre nós do nosso reitor, professor Clélio Campolina Diniz, dos pró-reitores de extensão, Cláudia Maiorga, e de cultura, professor Fernando Mencarelli, colegas diretores de unidade, como nosso colega de faculdade, hoje diretor da Fafiche, professor Bruno Vanderlei Reis,
e a cada um de vocês aqui presentes. Desejo a todos e a todas um excelente seminário. Obrigado. Com a palavra, o vice-prefeito de Diamantina, Alexandro Magno Leite Dias. Bom dia, senhoras, senhores, professor Hugo, professor Jaime. Nós, diamantinenses, nos alegramos com a presença de cada um de vocês aqui. Esse seminário enriquece as nossas atividades cotidianas. Diamantina é uma cidade pujante em cultura, em conhecimento, e vocês vêm acrescentar isso num momento muito oportuno, em que não só o nosso país, mas todo o mundo vem atravessando. Discutir economia é necessário e é fundamental. E acreditamos que, com a ciência, com o estudo, com o conhecimento, nós temos a possibilidade de alcançar objetivos maiores. É através dessas discussões, desse trabalho, que realmente poderemos ver o nosso país desenvolvendo e realmente colher resultados. E a gente verifica isso dentro das políticas públicas, né? A importância da economia. Então, a gente fica muito agradecido e engrandecido com a realização desse evento em Diamantina, esse seminário, há tantos anos. A gente realmente gostaria que vocês vivenciassem, já sentimos aqui o calor humano de vocês aqui, e que vocês que às vezes estão vindo pela primeira vez em Diamantina, que vivenciem a nossa gente, vivenciem o nosso povo, a nossa cultura, os nossos sabores. Já fiquei sabendo que tem um almoço maravilhoso aí hoje. Então, isso faz parte da nossa gente, do nosso povo. Então, a gente deseja realmente que vocês sejam muito bem acolhidos aqui na nossa cidade, essa cidade que, até no contexto econômico mundial, foi de fundamental importância, porque os diamantes daqui extraídos, né, financiaram, inclusive, a Revolução Industrial da Inglaterra. Então, Diamantina tem essa importância, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial. Então, a gente deseja, em nome do prefeito Juscelino Brasiliano Roque, nós desejamos as boas-vindas a vocês e que vocês aproveitem profundamente esse seminário, que será de grande relevância, não só para vocês, mas para Diamantina também. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Carlos Fernando Ferreira Lobo. Bom dia a todas e todos. Agradeço ao professor Hugo e, em nome dele, a todos os colegas da mesa, a organização do evento, a FACE, ao CETEPLAR, a todos. Né? É uma sensação, ao mesmo tempo, de felicidade e estranhamento, né? Voltarmos aos encontros presenciais, né? Que justamente ficamos afastados durante todo esse período dessa pandemia que nos assolou, que tirou de nós muitos amigos, né? Em nome do Estudo de Geociências, né, como anfitriões, e falo também em nome da casa, em nome do professor Bernardo, de todos os servidores que aqui estão, a gente dá boas-vindas a todos e tentaremos receber a todos da melhor forma possível, né, diante das limitações e dos problemas que estamos enfrentando, que acredito que boa parte de vocês tem ciência, né? Infelizmente, para além das ameaças que enfrentamos no nível superior, que tem culminado com corte de recursos, com limitações à nossa vida acadêmica, às universidades, que também é de ciência de vocês, estamos enfrentando aqui um inimigo, né? Um inimigo quase oculto, que tem comprometido a estrutura do prédio, da casa, que é um dos grandes
exemplos, né, de preservação da cultura, não apenas da cidade, mas de Minas Gerais e do país. Então, infelizmente, o acesso está limitado, existem blocos que estão interditados, né, e a visitação que gostaríamos que todos pudessem ter não será possível na sua completude. No próximo evento, acredito, espero, tenho a esperança de que a gente possa recebê-los de forma mais apropriada, que vocês possam visitar a casa, conhecer aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem. Fomos contemplados recentemente com um edital internacional da Embaixada Americana, e junto com a administração dessa instituição, a UFMG, vamos começar a intervenção, né, para a gente reconstruir essa casa, esse patrimônio da cidade. Então, nos próximos anos, nós teremos, com a ajuda do professor Bernardo, firme e forte aí nessa luta, o início dessa reconstrução para entregar ao nosso país, à nossa universidade e à população de Diamantina, né, esse patrimônio tão importante, tão relevante. Então, dou boas-vindas a todos. Nos procurem, podem nos procurar, e aqui, nós, né, do GC, da casa, estaremos dispostos a ajudar e, obviamente, muito felizes em recebê-los aqui. Eu já estive aqui várias vezes, em várias oportunidades, como pesquisador, apresentador de trabalho, e agora, como anfitrião. Espero que vocês tenham um bom evento e curtam aqui a casa e a cidade. Muito obrigado, e é isso. Com a palavra, o diretor do Instituto Casa da Glória, Bernardo Machado Gontijo. Bom, gente, bom dia a todas e todos. Acho que o professor Carlos já deu o recado que eu poderia dar, né? Em nome aqui do pessoal da Casa da Glória também, né? Que dos funcionários e dos terceirizados, que também fazem parte desse esforço conjunto, pedindo desculpas por não poder recebê-los plenamente, né? O professor Carlos já explicou, mas é uma oportunidade também de eu conhecer minha vizinha, né? O vice-prefeito. Para a gente é uma honra, nós estamos aqui todo dia, então qualquer coisa podem contar conosco também na medida das possibilidades. E agradecer publicamente, né? O Carlos já agradeceu, mas se não fosse o esforço da diretoria passada, da pró-reitoria de administração, da própria gestão da professora Sandra, enquanto reitora, e da diretoria de Relações Internacionais, dificilmente a gente conseguiria o sucesso que a gente teve nesse edital, e torcer para que a gente já inicie o quanto antes do trabalho. Então, assim, acredito que não vai demorar muito mais. Então, peço desculpas também por não poder recebê-los no interior do prédio, né? Apesar da circulação vai acontecer em alguns lugares restritos, mas a gente tem que seguir toda a orientação da equipe de engenharia da UFMG, a gente não pode passar por cima deles, obviamente. Então, é só isso, né? O professor Carlos já tinha falado quase tudo. Sejam, então, bem-vindos e bom trabalho para todo mundo aí. Com a palavra, o diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, Frederico Gonzaga Jaime Júnior. Bom dia mais uma vez. Eu agora darei uma palavra um pouco maior do que do início, reiterando essa imensa satisfação de nós todos, depois desse longo período e desse momento tão difícil, conseguir reunir todos nós aqui em Diamantina. Isso é uma alegria. Não tem sido fácil, né? Todo esse processo, todos nós sabemos, né? E esse retorno à Diamantina, né? Um berço de tanta história, e do nosso seminário, né? Que esse ano completa 40 anos, é para nós realmente uma grande alegria, né?
Nesses 40 anos, né, é um período onde nós redemocratizamos a economia brasileira, né? A economia brasileira, redemocratizamos o Brasil, e este seminário foi fundamental para pensar ao longo de todo esse tempo, né, pensar o país, né, basicamente, em várias dimensões, uma vez que o nosso seminário sempre foi multidisciplinar. Ele se inicia como um seminário de economia mineira, né, e hoje mudamos o nome para o Seminário Diamantina, porque ultrapassou em muito apenas pensar o nosso Estado, além de, mas, obviamente, continuamos a pensar o nosso Estado aqui. Isso tem sido fundamental, o CEDEPLAR continua tendo um papel fundamental para pensar Minas Gerais, né? Mas muito mais do que simplesmente um seminário que pensa política pública, pensa economia, demografia, né? Também nós pensamos cultura, pensamos democracia, né? Pensamos alternativas, pensamos o presente, pensamos o passado e olhamos para o futuro, né? E neste ano tão importante, em que o nosso futuro democrático está em risco, né, é momento de pensar particularmente o presente e, fundamentalmente, o futuro, né? E temos certeza que agora, nesses 40 anos, que coincide exatamente com, né, 82, estávamos ali iniciando o processo de redemocratização, ainda sequer tínhamos tido uma eleição direta, né? Agora estamos recuperando temas que supunhamos fossem ultrapassados. Mas estamos aqui para isso, para pensar, para discutir e para apontar possibilidades, caminhos, em todas as suas dimensões, não só na economia, na demografia, na história, né, mas também nas políticas públicas, na cultura, né, nas letras, né. Esse nosso seminário ele ampliou de uma maneira que para nós, motivo realmente de muito orgulho, né. O CEDEPLAR mudou ao longo desse tempo. Hoje o CEDEPLAR é uma referência importante, né. O seminário, mais do que isso, também ampliou além das fronteiras do Brasil. Nós temos gente de outros países, isso também é muito importante. Este ano também comemoramos os 200 anos da independência, né? Fato fundamental que teremos a fortuna de ouvir logo após essa nossa apresentação inicial, professor Fernando Novaes. E, do mesmo modo, 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Não é pouco. E aqui na UFMG, no CEDEPLAR, ao longo de todo esse tempo, né, principalmente nos últimos 40 anos, eu diria nos últimos 95 anos, né, este ano também completamos 95 anos da Universidade Federal de Minas Gerais, né, nesses tempos difíceis, na verdade, o papel da universidade tem sido cada vez mais importante, né, onde é o espaço onde não só conseguimos discutir nossas ideias, mas muito mais do que isso, no caso particular desse momento difícil da pandemia, a universidade no geral e a UFMG em particular foi essencial, né? Seja, por exemplo, na produção de vacinas, seja na linha de frente da pandemia nos nossos hospitais universitários, né? Seja pensando o desenvolvimento, ainda que durante uma parte estávamos todos dentro de casa, né? Infelizmente, para nós que temos casa, né? Não são todos. Mas, de qualquer maneira, para nós uma alegria saber esse nosso papel, né? Da universidade, o papel que o CEDEPLAR, de alguma maneira, tem
cumprido ao longo desse período, né? E a gente chega agora aos 40 anos, muito felizes por ter a oportunidade de manter e fazer esse nosso seminário acontecer, né? E eu gostaria eu vou gastar um tempo aqui com uma lista de agradecimentos, porque esse seminário não pode ser possível sem o apoio de muita gente, né? Esse ano, por exemplo, com o problema momentâneo, felizmente, né, professor Carlos, da parte que a gente utilizava ali nas atividades das salas, aqui na Casa da Glória, nós tivemos o apoio fundamental da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, da Faculdade de Direito, que fica aqui do lado, e é ótimo, porque é exatamente muito perto, né, através da sua professora Simone Murta, no qual agradecemos, e que foi fundamental e que nos recebeu muito bem, e no final deu tudo certo, né? Cheguei aqui junto com a Maristela, estávamos um pouco ansiosos se conseguiríamos viabilizar o seminário, e foi para nós uma grande alegria, porque deu tudo certo, a Simone nos recebeu muito bem, eu queria realmente agradecer, né? O já tradicional apoio do IGC e da Casa da Glória, sem o qual o seminário não seria possível, inclusive porque o seminário sem Diamantina tem toda uma representatividade. Não é à toa que é em Diamantina, né, uma cidade tão importante, vice-prefeito, para nós, para a história de Minas Gerais. E depois eu falo também por que é importante, mas só no final. Mas também porque é a possibilidade que a gente consegue nos encontrar e ficar juntos o tempo todo, e pensar, e conversar, e discutir, né? Obviamente, a UFMG e a nossa reitora, figura tão importante nesse período tão difícil, né, que segurou a universidade e tem segurado, né, a despeito de todos os ataques que a universidade tem sido vítima nesses últimos anos, né? Professora Sandra Goulart de Almeida, né, que nos deu um apoio fundamental, estamos esperando ela aqui na sexta-feira e muito felizes com isso. Gostaria de também agradecer, entre os nossos apoios tradicionais, como a Prefeitura de Diamantina, né, o prefeito Juscelino Brasiliano Roque, nos recebeu sempre muito disponível, nos ofereceu, inclusive, atividades culturais que vocês terão oportunidade de ver, que serão ótimas. Mais uma vez, tanto ele, o vice-prefeito Alexandre Magno, a secretária da Cultura. Então, isso para nós tem sido sempre muito importante, né? Esse apoio da Prefeitura de Diamantina é também um apoio muito fundamental. Gostaria de levantar também o apoio da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. É a segunda vez que a OPAS nos apoia de uma maneira fundamental para viabilizar financeiramente o seminário, né? E, nesse caso, eu gostaria de agradecer, em particular, ao professor Alan Cláudio Queiroz Barbosa, nosso colega do Departamento de Administração, que faz o contato com a OPAS. Muito obrigado, né? A Faculdade de Ciências Econômicas é absolutamente fundamental também o apoio, e aí eu gostaria de agradecer ao professor Hugo Eduardo, porque o papel da universidade, a faculdade, ela é fundamental para que a gente consiga também viabilizar isso, não só o IGC, como eu já levantei, mas a própria nossa faculdade. Sem o apoio da diretoria e de toda a equipe da diretoria da Faculdade de Ciências Econômicas, não seria possível viabilizar isso. Nesse sentido, o professor Hugo Eduardo tem sido um tradicional companheiro nos nossos seminários. É a segunda vez que a gente consegue fazer, no qual ele ainda era o diretor, né? A Roche, que também nos ajudou financeiramente, fundamental para isso. O apoio da Roche foi conseguido também com a professora, através das professoras Mônica Viegas e Kênia
Noronha, que foi também muito fundamental para nos viabilizar. Muito obrigado, Mônica e Quênia. A FAPEMIG, que dessa vez nos contribuiu com um volume de recursos razoáveis, né, dada a situação. E talvez eu gostaria de dizer que talvez a fundamental para a viabilização desse seminário é o papel exercido pelos nossos colegas técnicos administrativos do CEDEPLAR, da Faculdade de Ciências Econômicas, do IGC, da Casa da Glória, que tornam, sem eles não seria, absolutamente seria impossível levar adiante o nosso seminário. Antes de nominar cada um dos nossos colegas, eu queria agradecer todas as pessoas que participaram como membros da Comissão de Seleção dos Trabalhos, assim como da organização. Eu vou falar em todos eles em nome do professor Ulisses Pereira, que foi o coordenador, né? Essas pessoas são a Maristela Dória, a Carolina, que sem ela teria sido impossível para mim fazer qualquer coisa. A Simone Sete, o Robson, o Félix, Alexandre, Aldrey, Rubens, Luiz Gustavo. Finalmente, eu também gostaria de agradecer, que tem um papel também fundamental, já é a segunda vez que nos apoia financeiramente, principalmente os alunos, que é o INET, o Young Scholars Initiative, que tem sido um contribuidor importantíssimo para isso. E, nesse ponto, eu agradeço o Jay Pocklington, que eu não sei se ele está aqui, mas eu acho que ele vai me entender também em português ultimamente, tem estudado bastante, e o Rafael, coordenador da pós-graduação em Economia, que faz o contato com o Jay, que é absolutamente fundamental. E, finalmente, eu gostaria, rapidamente, de lembrar que esse ano o Hugo já falou, mas eu gostaria de repetir, estamos, pela primeira vez nesses 40 anos, sem o professor José Alberto Magno de Carvalho, figura absolutamente essencial para entender em toda a história do CEDEPLAR, né? E também o nosso colega Rodrigo Simões, que eu acho que a gente tem que lembrar sempre dele, porque o Rodrigo Simões era uma espécie de alma desse seminário, né? Então, a gente vem para Diamantina, o professor Rodrigo Simões também, a gente sempre lembra, e agora sempre estaremos lembrando do professor José Alberto Magno de Carvalho, que está dando nome a esse auditório dessa vez, né? Bom, e apenas nominar rapidamente o professor Clélio Campanini Diniz, ex-reitor da UFMG, professora Cláudia Maiorga, pró-reitora de Extensão, muito obrigado, professor Fernando Mencarelli, pró-reitor de Cultura, meu colega amigo Bruno Reis, diretor da Fafiche, e rapidamente, eu sei que eu estou demorando, mas eu preciso dar um pequeno recado importante para boa parte das pessoas que está aqui, que esse ano vai ter a conferência anual da SASE, Society for the Advancement of Social Economics, entre 20 a 22 de julho de 2023, desculpa, o ano que vem, que será na UFRJ, no Rio de Janeiro, que é um congresso que reúne áreas diversas de sociologia, economia e história, então são muito conectados com esse seminário. O site é o sase.org, sase.org,
né? E, finalmente, né, não poderia deixar de falar daquele que já há muitos anos consegue viabilizar esse seminário do ponto de vista intelectual e do ponto de vista de atrair boa parte de todos vocês, que é o professor João Antônio de Paula, que... Eu diria que o professor João Antônio de Paula, a despeito de ser o mestre de todos nós, não, sem a sua capacidade de pensar esse seminário, acho pouco provável que a gente conseguiria ter chegado a esses 40 anos de sua existência. Professor João Antônio, muito obrigado. Foi fundamental aí na ajuda da diretoria do CEDEPLAR e, obviamente, também devo agradecer ao meu vice-diretor, professor Gustavo, que está aqui na frente e que também contribuiu fundamentalmente para isso. Obviamente, vários colegas, de um jeito ou de outro, participaram e que não vai dar para nominar todos, infelizmente. E aqui eu encerro e peço desculpas pelo tempo longo que eu gastei, mas eu acho que fundamental para pensar em todas as pessoas que, de alguma forma, contribuem para essa... Confesso que chego a me emocionar de ver essa plateia cheia num momento tão difícil. E o final que eu fiquei devendo para o prefeito, importante de Diamantina, é que eu sou daqui, né, prefeito? Então... A minha família é de Diamantina. Com a palavra, a diretora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Diamantina, professora Simone Murta Cardoso. Bom dia a todos. Saúdo a todos da mesa e eu faço em nome do professor Hugo. O Frederico, muito gentilmente, agradece e dedica méritos a nós da UENG, mais do que o necessário. Na verdade, é uma honra para nós contribuirmos com um evento tão importante. Saiba, Frederico, que tem aqui agora uma parceira, sempre que precisar, estamos à disposição. Para nós, professores, pesquisadores, esses momentos são sempre muito emocionantes, que é quando a gente vê que, de fato, a gente está produzindo conhecimento, produzindo discussões, produzindo ideias que, de uma maneira ou de outra, ajudam, né? Ajudam no desenvolvimento, ajudam na sociedade, ajuda na solidariedade, como mencionou o professor. E eu fico muito honrada de participar aqui hoje. Em nome da UENG, em nome da Unidade Diamantina, coloco sempre à disposição. E somos vizinhos, né, professor? Estamos aqui do lado. Se quiserem nos fazer uma visita, serão muito bem recebidos. E eu espero que possamos, mais para frente, em outras oportunidades, produzirmos eventos em parceria. Desejo a todos um bom evento, um bom dia. Muito obrigada. Com a palavra, o coordenador do seminário e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, professor João Antônio de Paula. Eu vou quebrar o protocolo aqui, pedir desculpa antes do João falar. Eu esqueci de agradecer o Corecon de Minas Gerais, que tem sido um apoiador fundamental para nosso seminário. Sabia que alguma coisa ia faltar. Está escrito aqui, acabei de pedir desculpa para a Valquíria. Bom dia. Eu acho que eu preciso começar dizendo que os meus amigos
que falaram aqui essa mesa, Hugo, Fred, me deixaram numa situação difícil, porque eles fizeram tantos elogios à minha pessoa, ao meu papel durante esses 40 anos do Seminário de Diamantina, que me deixam numa situação desconfortável de emoção e de reconhecimento também pelo pouco que eu pude contribuir e tenho contribuído. Então, não é uma situação em que eu me sinta muito confortável falar aqui depois do que eu ouvi dos meus amigos. Mas eu devo cumprir aqui meu papel. Eu fui designado para falar sobre o Zé Alberto. E é isso que eu vou tentar falar. Zé Alberto Magno de Carvalho, que é uma figura fundamental na história da faculdade, do CEDEPLAR e da universidade. Nós sabemos que instituições republicanas são feitas de impessoalidade, de normas, de regulamentos, de critérios objetivos, e isso nós temos que prezar e valorizar muito. Mas também sabemos que instituições são feitas de paixão, né? De envolvimento que vai muito além da norma, da burocracia, dos procedimentos transparentes que devem ser sempre, sem esse não sei quê que cada um de nós carrega em si, essa chama de tentar melhorar o mundo, tentar melhorar o ambiente que nós estamos, as instituições não existiriam, ou pelo menos não existiriam com a potência que podem ser e que têm sido, né, no nosso caso. E o Zé Alberto é isso, quer dizer, ele é uma personagem fundamental na história da universidade. O Zé Alberto entrou para a universidade como aluno em 1961, aluno da Faculdade de Ciências Econômicas, terminou a graduação dele e logo se tornou professor, e depois fez um doutorado na London School e voltou com um título de doutor, talvez o primeiro doutor brasileiro em demografia, e implantou essa área de estudos, de ensino, de pesquisa na faculdade, no CEDEPLAR, a demografia. Foi presidente da instituição internacional IUSP, né, que reúne os demógrafos, é um dos fundadores da ABEP, é um dos fundadores do CEDEPLAR, então é um construtor de instituições. E em cada uma dessas atividades, em cada um desses aspectos que a sua vida foi dividida, havia sempre uma espécie de duplicidade, né? O sujeito apegado, como deve ser, né, às normas, ao que havia de estabelecido pelos procedimentos formais, mas sempre teve, ao lado disso, uma enorme disposição, uma enorme disponibilidade para aceitar ideias novas, ainda que ele próprio não tivesse nenhum arroubo, né? Mas ele nunca podou, ele nunca cerceou quem o tivesse, e sempre apoiou, e eu sou testemunho disso, ao longo da minha trajetória no CEDEPLAR. Sempre tive nele não só um conselheiro, coisa que ele gostava muito que prezava muito, ser uma pessoa da conversa, do diálogo, do companheirismo, da afabilidade, uma pessoa muito de excelente trato pessoal, mas, ao mesmo tempo, também um sentido muito claro do que é o papel da universidade pública, dos seus valores, da sua importância histórica, né? E sempre reafirmada a cada momento. Então, nós devemos muito ao Zé Alberto. Falar do Zé Alberto é falar um pouco do que é de melhor, né, nas nossas instituições, universidade, faculdade, CEDEPLAR. A universidade esse ano vai completar, aqui, dia 7 de setembro, 95 anos. O CEDEPLAR, em dezembro, a faculdade vai completar 71 anos. O CEDEPLAR, 55 anos, e o nosso seminário, 40 anos. São datas importantes num país em que as instituições
costumam morrer muito cedo ou não sobrevivem por causa das enormes dificuldades que nós todos sabemos que temos. Quer dizer, instituições que se reafirmam, que se reinventam a cada minuto para poder continuar existindo, são fundamentais. E o Zé Alberto foi a expressão melhor disso, né? Ele entrou para a faculdade em 61 e, logo no primeiro ano da faculdade, ele foi aluno de uma figura fundamental na história da faculdade, chamado Ivon Leite de Magalhães Pinto, que foi diretor da faculdade durante 15 anos, talvez o diretor mais importante da história da faculdade. E, naquele momento, o Ivon tinha sido destituído do cargo dele por um grande processo político. Ele foi atacado de maneira, eu acho, injusta, e perdeu a posição de diretor, e ficou mais um pouco, depois se aposentou. Então, o Zé Alberto, na verdade, tem um traço de continuidade, né, entre as primeiras gerações de professores e diretores da faculdade e nós todos, né? Ele é um pouco aquele que passou o bastão, por exemplo, agora para o Hugo, que é o nosso diretor, né? Quer dizer, há uma continuidade de gerações que tem reafirmado certos valores, que tem afirmado um certo compromisso da universidade pública, e que, nesse momento, é tão importante. Então, nesse sentido, eu acho que o Zé Alberto faz muita falta, né? Porque ele tinha uma serenidade, uma capacidade de conviver em situações difíceis, e não tem faltado situações difíceis para nós, né? Nesses 40 anos, a cada seminário, a cada edição do seminário, a palavra crise, a palavra desafio aparece, e aparece com razão. Em 82, nós estávamos ainda sob a ditadura militar, né? A ditadura ainda estava vigente. E nós procuramos, naquele primeiro seminário, pensar o que se avizinhava, o fim da ditadura, o que vai ser do país, o que vai ser de Minas Gerais. E o título dessa mesa que o Hugo se referiu, dessa mesa que contou com grandes intelectuais brasileiros, artistas, Fernando Brant, por exemplo, era Minas não há mais? Interrogação, né? Era um verso do Drummond, que nós colocamos uma interrogação dele. No caso do Drummond, era Minas não há mais, né? Nós interrogávamos, será que existe Minas? E eu quero concluir a minha fala falando de um outro verso do Drummond, que é: haverá o Brasil? Existirão os brasileiros? E eu digo sim, há o Brasil, existem os brasileiros, que estão desafiados mais uma vez, como em 82, como quando foi criada a universidade em 1927, a dizer um sim muito firme, muito afirmativo, no sentido de valores democráticos, de valores republicanos, de valores emancipatórios. Esse é o papel da universidade, e nós temos procurado, na medida da nossa força pequena, reafirmar isso. E o Zé Alberto é uma expressão disso, né? Com a sua modéstia, com sua capacidade de dialogar, isso é uma palavra que eu acho fundamental para entendê-lo, para entender o seu papel, foi sempre capaz de estar presente nos momentos difíceis, ajudando, colaborando, contribuindo para a reafirmação dos valores, dos melhores valores da universidade. E eu encerro aqui a minha fala agradecendo muito a todos pela presença, dizer que esse seminário só tem o sucesso que tem, e eu posso falar isso porque eu acredito nisso, de fato, por causa da cidade de Diamantina. Se isso fosse feito em qualquer outro lugar, não teria o mesmo sentido, a mesma força, a mesma potência afetiva, histórica, né? E eu vou me encerrar por aqui para não ficar mais melancólico, não ficar lembrando os nossos mortos, que precisam ser lembrados, porque nós teríamos que fazer uma contagem dos mortos, né? Naquela primeira mesa, perdemos já Francisco Iglesias, Antônio Cândido, Otávio Dulce, Fernando Brant, né? Todos que estiveram aqui nos apoiando e deram, com a sua presença, um sentido de universalidade, de amplitude, que o Seminário de Diamantina sempre procurou manter, né? Que é um pouco a nossa marca
como instituição de ensino e pesquisa, que é de economia, que é de política, é de sociologia, é de cultura, é de direito, enfim, de geografia, de urbanismo, de arquitetura. Essa interdisciplinaridade, essa busca da compreensão global dos fenômenos humanos e sociais, a partir de Minas, em Minas, mas para o mundo, né? Aquela coisa da rádio do Recife, né? Do Recife para o mundo, sem nenhum medo de pieguice. É disso que se trata, né? É falar para o mundo, do mundo aqui. Porque aqui também se pensa o mundo. Aquela famosa frase do Tolstói: se quer ser universal, fale da sua aldeia, né? Entenda a sua aldeia, o seu momento, o seu lugar. O Zé Alberto é a expressão disso, né? É um homem simples, um homem da terra, mas que foi capaz, na sua atividade profissional, de olhar o mundo com coragem e com lucidez. Muito obrigado. Com a palavra, a vice-presidenta do Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais, senhora Valquíria Aparecida Assis. Bom dia a todas e todos. Fica até difícil falar depois das palavras emocionantes do professor João. Gostaria inicialmente de dar boas-vindas a todos os participantes desse 19º seminário, que completa 40 anos, e dizer da minha alegria e orgulho de como representante do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Também gostaria de parabenizar a todos os economistas, que no dia 13 de agosto comemoramos, né, a sanção da lei que regulariza a profissão. Então, parabéns a todos os economistas, a todas as economistas. Gostaria de agradecer ao CEDEPLAR, na pessoa do professor diretor Frederico, o professor Hugo também, também, né, o Hugo foi nosso conselheiro, né, Hugo? Participou. O Frederico também participou lá no Conselho junto com a gente, ajudou a gente a construir também a discussão do Conselho Regional de Economia. E pela continuidade e ampliação da abertura, da abrangência e inclusão que esse seminário tem sido, né, ao longo desses anos, né, que se expandiu além de só discutir a economia, como foi dito nessa mesa, né. Hoje é a multidisciplinaridade que existe no seminário, né, o que mostra que aquela discussão que se iniciou lá em 1982, ela foi um marco para a discussão e se tornou hoje um seminário que vai além das Minas, né? Vai hoje discutir economia brasileira, discutir economia internacional, e aí está cumprindo o seu papel, professor João. Quero agradecer também, né, ao professor João Antônio de Pádua, coordenador do seminário, que tem sido, ao longo desses 40 anos, a pessoa de uma dedicação plena e organização do seminário. E não muito, né, me alongar muito na fala, mas quero também estender que o Conselho Regional de Economia está de portas abertas, que ele seja uma extensão tanto do CEDEPLAR, quanto da FACE, quanto das demais universidades que atendem o curso de Economia, que o Conselho seja cada vez mais próximo, né, dos profissionais, da categoria, e a gente precisa, né, dessa aproximação cada vez mais, a fim também de fortalecer a nossa categoria. E é importante também, nesse momento desse seminário, que a gente já foi dito aqui na mesa, né, o momento que a gente está vivendo e a importância da discussão que se vai fazer aqui hoje e o papel que a gente vai ter daqui para frente, né? Qual o Brasil que a gente vai discutir,
a economia que a gente quer, uma economia mais inclusiva, que hoje empurra, né? Infelizmente, milhões de desempregados em informalidade, milhares de famílias à miséria. Então, a gente tem um papel aqui também de fazer essa reflexão, né? Como a gente vai, de uma certa forma, contribuir para um Brasil melhor. E quero desejar a todos um bom seminário, agradecer mais uma vez ao CDPLAR, à FACE. O Conselho está sempre de portas abertas. E bom seminário para todos. Obrigada, bom dia. Neste momento, convidamos os membros da mesa a ocuparem seus lugares reservados no auditório para a continuidade dos trabalhos.